In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. This young man said, well, I'll tell you what I think about it. He said, I think that God loves me so much that He'll let me get by with anything. E este jovem disse, bem, eu lhe direi o que eu penso acerca disto. Disse, eu penso que Deus me ama tanto até que Ele me deixará passar impune com qualquer coisa. He never did do that. Eu disse, Ele nunca fez aquilo. He would do it. Even Israel, His nation, even David, a man after His own heart, reaped every grain that he sowed. Ele nunca faria isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu próprio coração, ceifou todo o grão que ele semeou. You'll do it too. Each one of us will do that. We know that. E você fará isso também? Cada de nós fará isso. Nós sabemos disso. But he got lifted up so much in his heart. Now I want to speak this word to the full gospel businessman. Porém, ele se exaltou tanto em seu coração. Agora eu desejo falar esta palavra aos homens de negócios do Evangelho completo. He got so lifted up in his heart until he thought he could take a minister's place. Ele se exaltou tanto em seu coração, até que ele pensou que ele podia tomar o lugar de um ministro. He tried to become a minister. Ele tentou se tornar um ministro, Called to be. no que ele não foi chamado para ser. Now I think that's many times that we're sometimes man in these ranks and businessmen's groups, they get to a spot that God blesses them in their business and makes them prosperous and so forth, till they get to a place that they think they ought to preach the gospel also. E em sua posição, e os grupos de homens de negócios, eles chegam a um ponto que Deus lhes abençoa em seus negócios e os faz prósperos e assim por diante, até que eles chegam a um ponto onde eles pensam que eles deveriam pregar o Evangelho também. That's wrong. That is wrong. E isso é errado. Isso é errado. Always let a minister do that preaching, because as Oral Roberts once said, it's hard enough to keep the thing clear by ministers, let alone by man who's not called for that office. Você sempre deveria deixar um ministro fazer aquela pregação, porque assim como Oral Roberts disse uma vez, é muito difícil se manter a coisa limpa com os ministros, quanto mais com o homem que não é chamado para aquele ofício. You should have men there that knows and are ordained for the work. Está vendo? Você deveria ter homens ali que saibam e sejam ordenados para a obra. We find out that this man being a great man, a good man, an honorable man, but he took the offering, the censer. E isto prova que nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um bom homem, um homem honrável, porém ele tomou a oferta,
o incensário. The altar of the Lord to burn incense before the Lord, which is only for a dedicated priest to do so. E foi no altar do Senhor para queimar incenso perante o Senhor, aquilo que era somente para um sacerdote dedicado para fazer isto. But he thought, being that God loved him so much and he had been so good to him, that he could go do that anyhow. And Porém, ele pensou, sendo que Deus o amava tanto e ele tinha sido tão bom para ele, que ele podia ir fazer aquilo de qualquer maneira. son answered him and said, "You're not ordained to that office. God forbids that anyone should come in there only a Levite. It's dedicated to that service." E o sacerdote correu após ele e disse, você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe que qualquer um entre ali. Somente um levita que é dedicado para aquele serviço. You should never do that. Você nunca deveria fazer aquilo. That's the way many times that what I think has got the world today in such a confusion that man go out and try to take those places which you're not ordained to do. E aquela é a maneira, muitas vezes, que eu penso que tem tomado o mundo de hoje em uma tal confusão que o homem sai e tenta tomar aqueles lugares que eles não são ordenados a tomar. It gets to a spot to where they try to fulfill this office and they're not called for that place. Chega a um ponto onde eles tentam preencher este ofício e eles não são chamados para aquele lugar. Now, we find out, though a good man, blessed of God, Agora, nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus, blesses you, you stay in the category that God has called you in. porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio com honestidade e integridade. With things that really mean something, because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect Him, because there they see in you Christ. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo. No matter what the world's got to do, that has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our life and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. We find out that in his trying to take the minister's place, and someone telling him he's out of place, telling him he shouldn't do that, he's out of place. Agora, nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora de lugar. Ele se irritou. Angered, he was so angry until his face turned red. Irritou-se, ele ficou tão irritado até que sua face se tornou vermelha. See, we must be able to stand and take correction. Você vê? Nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. Some of them won't do it.
Alguns deles não aceitam isto. You can't. Yeah, I went to meetings and I've sat in the auditoriums and you get up and some people come in and sit down just for a few minutes. Você não pode. Eu tenho ido a encontros e tenho sentado em auditórios e você se levanta. E algumas pessoas vêm e se assentam só por uns poucos minutos. If you say one word that they don't agree with, gone. See? Flying up. Oh, that Se você disser uma palavra que eles não concordem, o irmão Branham estala os dedos. Se vão, está vendo, vão embora. happened to Hezekiah doing that, or Uzziah rather. Bem, aquilo você sabe o que sucedeu a Ezequias por fazer aquilo, ou Uzias, melhor dizendo. God smote him with leprosy. Deus o feriu com lepra. The man died in his leprosy, which is a type of sin. O homem morreu em sua lepra, que é um tipo do pecado. He couldn't stand to be corrected by the word. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. Many times today it's the same thing. E muitas vezes hoje isto é a mesma coisa. My denomination believes this, and I don't care. See, take time to search the word. Bem, minha denominação crê nisto e não me importo, está vendo? Tome um tempo para averiguar a palavra. Never judge the world by denomination. He'll judge it by his word, and his word is Christ. And Christ is the word. They're the same. Deus nunca julgará o mundo por uma denominação. Ele o julgará pela sua palavra. E sua palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. Yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Eles são os mesmos. Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Trying to take correction, they fly loose. They can't stand it. Now that's exactly what Uzziah done, a good man. Porém, ao invés de tentar aceitar a correção, eles se dirigem negligentemente. Eles não podem suportar isto. Eles somente... Agora, aquilo é exatamente o que Uzias fez. Um bom homem. So that person was, Uzziah was a good person too. Você diz, bem, aquela pessoa Uzias foi uma boa pessoa também. A person, a God-blessed man. But no matter what it was, he must always stay in his place. Uma ótima pessoa, um homem abençoado por Deus, porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar. God give him the opportunity to influence others by being a righteous king, not Deus lhe deu a oportunidade de influenciar a outros sendo um rei justo, não um sacerdote. and the word forbid him to do that. E a palavra o proibiu de fazer aquilo. So he went in and was going to offer, and when he Assim que ele foi oferecer, go down, the word was given to him that he wasn't supposed to do that thing. e quando ele foi repreendido, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa, Him in his business and whatever it was, but not to try to take this priest place. que Deus lhe tinha abençoado em seu negócio, ou seja o que fosse, porém não para tentar tomar o lugar deste sacerdote. Out of the word. Ele estava fora da palavra. Well, he is going to do it anyhow, no matter what anyone said. Now, if Bem, ele foi fazer isto de qualquer maneira, não importava o que alguém lhe dissesse. the attitude of too many people today, Não é essa a atitude de muitas pessoas hoje. they won't take correction of the word. Eles não aceitam a correção da palavra. And that's the reason we find ourselves wrapped up in a big council of churches here, not knowing where we're. E aquela é a razão que nós nos encontramos totalmente envolvidos num grande concílio de igrejas aqui, não conhecendo aonde nós estamos indo, dirigindo-nos para o mundo. Heading into the world, tens of thousands of members added every year, and we don't see the hand of God anywhere moving. Dezenas de milhares de membros adicionados cada ano, e nós não vemos a mão de Deus se movendo em nenhum lugar. Formal, just exactly what the Bible said there would be, a Laodicea church age, a lukewarm, spurted from the mouth of God. Mortos, formais, exatamente o que a Bíblia disse que eles seriam. Uma era da igreja de Laodiceia, mornos, vomitados da boca de Deus. Outside trying to get in, and the church inside won't let him in.
Cristo do lado de fora, tentando entrar, e a igreja do lado de dentro não o deixa entrar. Sets the picture of the day exactly. Marca o quadro de hoje exatamente. Because man doesn't understand that their position comes from the Word. Porque o homem não entende que sua posição vem da palavra. Word of God. Da palavra de Deus. Uzziah ought in that he. Now, remember, we call him today a Christian. E Uzias deveria ter tomado cuidado com aquilo. Agora lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão. Blessed. Que Deus tinha abençoado. Some ordinary man, he was a man that was blessed by God. Ele não era somente um simples homem, e foi um homem que foi abençoado por Deus. But he did not want to stand correction. Porém, ele não desejou permanecer na correção. No matter how much the Word said it was so, he didn't want to understand that because he felt secure enough that God would let him get by with something else. Não importa o quanto a palavra dissesse que isto fosse assim, ele não desejou entender aquilo, porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. And that's what's the matter with our peoples today around the world. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo de hoje ao redor do mundo. That they think that God will let them get by with something contrary to this word. He'll never do it. Porque eles pensam que Deus os deixaria passar impunes com algo contrário a esta palavra. Ele nunca fará isto. We must come back to correction and stand correction by the word. And because of his arrogance, Nós devemos voltar à correção e permanecer na correção pela palavra. E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, way he acted, he paid no attention to what this minister had to say. He would do what he wanted to do. ele não pôs nenhuma atenção no que este ministro lhe havia dito. Ele fez o que ele desejou fazer. Now just stop that in your mind a minute. Somente pense agora, somente para aquilo em sua mente minuto. How can a child face a father and mother that's godly? Como pode uma criança encarar um pai e uma mãe que são pios? How could a teenager look in the face of a godly old mother with her hair turning gray? Como pode um adolescente olhar no rosto de uma pia e velha mãe, com seu cabelo ficando grisalho, And say to this teenager, honey, mother has raised you different. e dizer a este adolescente, querido, a mamãe lhe tem criado diferente, You see back down through the life what's done for mother. e olha para trás através da vida, o que tem feito pela mamãe? Do that. And turn arrogant and say, take your religion and go. I'll do what I want to. Não faz aquilo, e se torna arrogante e diz, tome sua religião e vá, e eu farei o que eu desejo fazer. Some of that teenager. What happened? Qual é a consequência daquele adolescente? O que sucede a eles? It's gone. They're lost spiritually, morally, many times physically and mentally. Eles desaparecem, eles estão perdidos, espiritualmente, moralmente, muitas vezes fisicamente e mentalmente. Completely cut off from mercy. Well, then that would be a horrible thing for a teenage boy or girl. Then think about a man or a woman down in the ministry or Christian that calls himself a child of God and look into the commandments of God and turn their back and say, my denomination don't believe it that way. Bem, então aquilo seria uma horrível coisa para um adolescente ou uma adolescente. Então pense acerca de um homem ou uma mulher ali no ministério, ou um cristão que chama a si mesmo de um filho de Deus, e olha nos mandamentos de Deus, e vira suas costas e diz, minha denominação não crê nisto dessa maneira. We need influential Christians, influenced by the Word of God. Nós necessitamos de cristãos influentes, influenciados pela palavra de Deus. All men or women for an influence to the elected church for the last days. Homens e mulheres chamados para uma influência para a igreja eleita para os últimos dias, We need. é o que nós necessitamos. And they'll be there. They're going to be. Deus nos dê isto. E eles estarão ali, eles irão estar. We find out that Uzziah, because of his arrogance, he was smitten with leprosy.
Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi ferido com lepra. Never did recover. Ele nunca sarou. Ele nunca sarou. He never recovered. He had to separate himself from the presence of God and die in a leper's house. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. Oh, that line, demarcation, that line where men and women can so easily cross. Oh, aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. That line that a teenage boy or girl can cross between judgment and mercy. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. All of us, the line that the businessman can cross. Todos nós, a linha que o homem de negócios pode cruzar. Any of us can cross it between right and wrong. Todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. Remember, God's word is always the thing that's right. E lembrem-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Let every man's word be a lie, but mine be the truth, said God. Que toda a palavra do homem seja mentira, porém a minha seja verdade, disse Deus. Now he was smitten. Agora ele foi ferido. When young Isaiah saw this, what a lesson that was to him then. E quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi então para ele, See that a man that gets out of his place, young or old, de ver que um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, the one that gets out of his place must suffer the results. aquele que sai de seu lugar, deve sofrer os resultados. No matter how much God had blessed him, he still suffered the results. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Now, Isaiah learned by this a great lesson, what? That God orders his man to his place. Agora Isaías aprendeu através disto uma grande lição. O quê? Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Man cannot order yourself to a place. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. God must order your place. Deus deve ordenar seu lugar. Don't forget that. Não se esqueça disso. God orders you to your place. Deus ordena você ao seu lugar. And he must not never try to take another's place. Don't try to be something that you're not. Ele não deve, nunca, tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. This Congressman Upshaw once said, the one that was healed in the meeting, the Lord let me see a vision over in there in California. Como o congressista Humphrey disse uma vez, aquele que foi curado no encontro, e o Senhor me deixou ter uma visão sobre ele ali na Califórnia. For 66 years, and was healed instantly by the mercies of God. Ele havia sido coxo por 76 anos e foi curado instantaneamente pela misericórdia de Deus. Crutches in his old chair and things. He's right, Jogou suas muletas e sua velha cadeira de rodas e coisas. I think, and testifying. He used to have this saying, he was a senator, I believe, or something for many. Ele estava aqui mesmo em Shreveport, eu acho, e testificando, ele costumava ter este ditado. Congressman from Georgia, and he was a representative of the Baptist Church, the Southern Baptist. Ele era um senador, eu creio, ou algo, por muitos anos, e congressista da Geórgia, e ele era um representante da Igreja Batista do Conselho Batista Sulista. And then he was run for president. E então ele foi e era candidato para presidente On the dry ticket, and was defeated because of his position. And that pela cédula em branco, e ele foi derrotado por causa de sua posição. never even hearing of the man. E naquela noite nunca nem mesmo ouviu falar do homem. Dr. Roy Davis, the one that laid hands upon me for ordination for the Missionary Baptist Church, he sent him to me. And when he Dr. Roy Davis, aquele que impôs as mãos sobre mim para a ordenação para a Igreja Batista Missionária, ele o enviou para mim. sent him to me, and when he come into the meeting, the Holy Spirit there with thousands of people sitting called him by.
E quando ele veio ao encontro, o Espírito Santo ali, com milhares de pessoas sentadas, o chamou pelo nome e lhe disse o que ele era e lhe disse que o Senhor lhe tinha curado. And told him what he was and told him that the Lord had healed him. And he come to the platform without crutches, without braces, without anything, reached out at the age of about 70-something years old and touched his toes back and forth completely delivered. E ele veio à plataforma sem muletas, sem braçadeiras, sem nada, e abaixou na idade de mais ou menos 70 e poucos anos e tocou seus dedos para cá e para lá completamente liberto. An orator he was, and a great man he was. E ele era um orador, e ele era um grande homem. O que ele... Here was his expression, you can't be something that you ain't. Aqui ficou sua expressão. Você não pode ser algo que você não é. That sounds like me saying that, not a congressman. Parece como se fosse eu falando aquilo, não um homem de congresso. That was he was a southerner, and he kind of used his expression because he was a man that tried, and he was a great influence to the people, and a godly man. Porém, aquilo foi exatamente. Ele era um sulista, e ele, por assim dizer, usava a sua expressão, porque ele era um homem que era experimentado, e ele foi uma grande influência para as pessoas, e um homem pio. The same way, many years later. E morreu da mesma maneira, muitos anos mais tarde. Now steps at Billy Graham's meeting and sang "Leaning on the Everlasting Arm" before people from all over the world. Quando ele se pôs de pé nos degraus da Casa Branca, no encontro com Billy Graham, e cantou, descansando no braço eterno do Senhor, diante das pessoas do mundo inteiro. Agora veja-o. See, God orders this man, and you can't take another one's place. Deus ordena seu homem, e você não pode tomar o lugar do outro. If you do, you're only producing a carnal impersonation. And finally, it's going to be smitten. Se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal, e finalmente isto vai ser ferido. You can't do it. God orders you to your place. Está vendo você? Não pode fazer isto. Deus ordena você ao seu lugar. Isaiah seeing this, that he could not put his trust in any man. Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr sua confiança em nenhum homem. There was the greatest man there was on the earth at that time. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo. King that had the rest of the world paying tribute to him. But because Um rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributos. out of his place, Isaiah seen that, and he could not trust in an arm of flesh. And it drove the prophet to the temple to pray. Porém, porque ele saiu de seu lugar, Isaías havia visto então que ele não podia confiar num braço de carne, e isso dirigiu o profeta ao templo para orar. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and
my full salvation, saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame, right above it. Oh, wonderful.